Agora, eu espero que esteja gravando isso daqui. E a gente vai compartilhar. Então, a gente preparou essa tira de slides para explicar com dados e fatos um pouco da história recente do Brasil, que seria o que iria de 85 até aqui, certo? Essa divisão em 4 fases, ela foi completamente arbitrária. Você pode, muito provavelmente, outras pessoas poderiam dividi-la diferentes, mas eu vou explicando ao longo do vídeo por que essas 4 fases, certo? Nós vamos abordar principalmente esses fatos principais e alguns fatos secundários laterais a esses, certo? E ele foi dividido também em cores, junto com a divisão aqui feita anteriormente, certo? Então vamos falar como é que começa tudo. Tudo começa com o fim do AI-2, com o fim do bipartidarismo. Antes você tinha a Arena e o MDB, como dois partidos únicos, partidos permitidos por lei, certo? E com o fim do ato institucional número 2, que foi o ato institucional que instituiu o bipartidarismo, surgem as primeiras legendas. A Arena, ela se transforma em PDS, fica com o número 1, porque quando as primeiras legendas elas se registram, só tinha um dígito, porque o número de partidos era bem menor também. O PDT fica com o número 2, PT fica com o número 3, PTB com o número 4, e o MDB, que vira PMDB, depois do fim do ato institucional número 2, fica com o número 5. É importante dizer que acontece uma disputa judicial no Supremo Tribunal Federal pelo nome PTB, o nome do partido, que era o Partido de Getúlio Vargas, Partido Trabalhista Brasileiro, entre o grupo político de Leonel Brizola e o grupo político da Dona Ivete Vargas. No fim, o grupo político da Dona Ivete Vargas fica com o nome PTB, e por isso o grupo político de Leonel Brizola funda o partido PDT, tanto que mais ambos se reivindicam ser a herança do varguismo, por isso tem uma setinha aqui, as duas setinhas puxando para eles, certo? E o PT não surge de um neossindicalismo que rejeitava esse próprio varguismo também. Você teve um movimento popular pelas diretas, porque tinha sido ocorrido, né, as eleições para governador, mas as pessoas queriam votar para presidente. Então foi um movimento de rua que tinha um objetivo bem claro: queremos votar para presidente, certo? O deputado federal Dante de Oliveira, do PDT do Mato Grosso, apresenta uma proposta mudando os artigos 78 e 148 da Constituição de 67, para permitir as eleições diretas para presidente da República. Foram 298 votos a favor, só que era uma emenda constitucional, portanto precisava de 2/3 da casa, ou seja, 320 votos. Então a emenda ela não passou por 22 votos. Bom, depois que a emenda das diretas não passou, você teve uma intensificação nessa, nessa reivindicação popular para votar para presidente da República diretamente. A antiga Arena, ela fez um movimento de lançar o Paulo Maluf que não agradou o consenso do partido. Então, uma parte da Arena traiu, de uma certa forma, a liderança, né, da Arena que tinha escolhido Paulo Maluf, passou a apoiar Tancredo Neves. O MDB, ele tinha uma tática bem clara naquelas eleições. Não se sabia anteriormente, né, se ia passar ou não a emenda da de Oliveira, a emenda das diretas. Caso a eleição fosse direta, seria lançado Ulisses Guimarães para a presidência da República. Caso fosse indireta, lançaria-se Tancredo Neves. Como a emenda não passou, lançou-se Tancredo Neves. Só que, de qualquer forma, sendo a eleição direta ou não, a tática do MDB era: trataremos as eleições como se fossem diretas. Então, teve campanha na rua, teve jingle, musiquinha, teve tudo que tem direito numa eleição direta, apesar de ela não ser, apesar dos votos serem extremamente restritos, certo?
Nas eleições indiretas de 85 tiveram alguns precedentes que é importante citar também, porque um regime ele não cai da noite para o dia, ele não cai como cai uma jaqueira. Para um regime cair e ser substituído por outro, precisa de alguma coisa acontecer. Você teve o segundo choque de petróleo e a crise econômica de 79, que basicamente foi um tiro na cara do antigo regime, que enquanto estava gerando uma boa quantidade de crescimento econômico, muitas vezes não sei nem distribuir muito bem, mas de uma certa forma acaba tendo um efeito distributivo quando se cresce naquela proporção. Quando o crescimento para de acontecer com a crise do petróleo, com o choque do petróleo, a inflação ela começa a galopar. E esse é o imposto mais regressivo do mundo. A gente vai falar isso um pouquinho mais depois. Então a malésia com o antigo regime já tava meio que dada a partir daí. E quando as pessoas não têm nem o direito de se irritar com o governo, é como se fosse uma panela de pressão. Então, o bipartidarismo acaba porque não teve jeito, tinha de acabar. Ainda no governo Geisel, o ato institucional número 2 ele é extinto, permitindo a fundação das legendas, você tem o movimento das diretas e você tem uma própria traição dentro do partido do regime. Então, o resultado final foi esse aqui. Tancredo Neves, 480 votos, Paulo Maluf, 180, dos 686 totais. Bom, Tancredo Neves ele vinha sofrendo algumas dores abdominais, só que ele não foi diretamente ver, ele quis evitar um pouco ir no hospital, porque ele temia que, principalmente, os militares mais linha duras não admitissem que a possibilidade de José Sarney assumir a presidência da República, porque estava até que tudo bem passar a presidência para o Tancredo, mas passar a presidência para o Sarney, que traiu eles, aí já não podia ficar tão bem. Era essa basicamente o motivo da tensão que circundava toda a coisa, certo? Bom, na véspera da posse, Tancredo Neves, ele sofreu de um mal súbito e precisou ser internado no Hospital de Base do Distrito Federal. Só que o Hospital de Base do Distrito Federal estava com a UTI em reformas e a situação não estava nem um pouco propícia para recebê-lo, digamos assim, se podemos até falar salubre. Então, ele foi transferido para o Hospital das Clínicas no dia 26 de março. Foi até dito que ele estava melhorando, só que algumas horas depois acontece um anúncio que o Tancredo tinha morrido de hemorragia, certo? E aqui a gente vai falar certinho, porque eu acho que isso é mais importante. A versão oficial informava que fora vítima de uma diverticulite, mas apurações posteriores indicaram que se tratava de um leumioma benigno, mas infectado. Os médicos esconderam até o fim a existência de um tumor devido ao impacto que a palavra câncer poderia provocar na época. 20 anos após a morte, o corpo médico do Hospital de Base de Brasília revelou que não divulgou o laudo correto da doença à época, que não teria sido diverticulite, mas um tumor. Embora benigno, o anúncio de um tumor poderia ser interpretado como câncer, causando efeitos imprevisíveis para o andamento político no momento. Uma parte da população acreditava que Tancredo morreu de infecção generalizada devido ao Hospital de Base de Brasília, que não estava em condições de recebê-lo, mas em 2005 os médicos de São Paulo negaram isso. E no fim assume Sarney, tudo maravilhoso, todo dia seguinte sempre chega. Embora teve um crescimento até econômico razoável no governo Sarney, ele foi marcado por tantos choques inflacionários que qualquer percepção de melhora dessa economia se dispersa, porque a inflação é sempre o imposto mais regressivo do mundo. E a maior parte da população brasileira é pobre. Enfim, o plano cruzado, ele traz capitais políticos, geralmente foram 4 planos econômicos, a gente até vai ver um a um, e porque cada um deles deu errado, isso é uma das partes mais importantes, que é o que costuma cair em vestibular quando cai essa parte da história, porque não costuma cair muito também. Os planos econômicos, eles tinham um tempo de fôlego e depois a decepção, ou seja, segurava a inflação por alguns meses, geralmente 3, podia ser 4, podia ser 6, depois disparava de novo, certo?
Enfim, eu sempre vou trazer isso a cada governo, que são dados analíticos, o começo e o final do governo, certo? Inflação, você vê que dispara, o desemprego até que cai, o PIB até que cresce, e o salário mínimo passa por tantos ciclos de moeda que não tem nem efeito de comparação. Você tem aqui um cruzeiro para cruzeiro, mas a verdade é que trocou de moeda até muitas vezes antes de... Bom, aí agora a gente vai falar um pouco dos planos econômicos do governo Sarney, que inclusive, é uma das partes mais importantes. Você tem a maior parte dos 6 planos econômicos que deram errado, que você vai considerar o plano real, vai ser o 7º plano desde a nova democracia. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Enfim, surge o primeiro plano cruzado, que foi o plano cruzado 1, né? 28 de fevereiro de 1986. O que ele previa? Congelamento de preços, e correção automática de salários. O que você faz quando você tem um congelamento de preços e a correção automática de salários numa economia hiperinflacionada? Muitos comerciantes começaram a esconder os produtos, porque você não sabe quanto que... Você não vai meio que poder vender pelo valor que vale, porque se os salários são corrigidos automaticamente e os preços não, você, você cria uma distorção da oferta e procura. E essas distorções geralmente causam consequências. Aí teve a famosa criação dos fiscais do Sarney. O que eram os fiscais do Sarney? Bom, qualquer pessoa do povo, qualquer cidadão brasileiro, poderia interditar um supermercado ou solicitar que interditasse o supermercado por estar praticando preços acima do teto estipulado pelo governo. E aí aqui eu até separei umas fotinhas interessantes, porque eu tenho até o broche do fiscal de Sarney, isso era noticiado, às vezes aqui um moço bravo com o preço da maionese, provavelmente, o fiscal fazendo a averiguação dos preços e aconteceu sim a interdição de estabelecimentos por praticarem preços acima do autorizado. De qualquer forma, quando você tem o desabastecimento, você tem o ágio. O que seria o ágio? Ah, eu até tenho produto. O comerciante chega e fala, até tem produto, mas vai ter que pagar um pouquinho a mais que isso. Ou seja, você já não respeita mais o teto e ninguém mais respeita o teto estipulado pelo governo, o plano fracassa. Você teve um surto hiperinflacionário da mesma forma. Bom, em novembro de 86 surge o Plano Cruzado 2. O Plano Cruzado 2 ele prevê principalmente um aumento na receita tributária, para ver se o governo precisa parar de emitir tanta moeda para financiar suas contas, porque era essa também a maior parte da causa inflacionária, que é um costume, uma prática recorrente da economia brasileira, de fazer essa emissão monetária mesmo para déficit fiscal. E isso até que isso sempre teve consequências graves e extremamente regressivas. Só que numa economia que o dinheiro fica mais rápido, é isso que é interessante. Esses efeitos são rapidamente sentidos. Numa economia que não é digitalizada ainda, a economia global, que eu estou falando, pré-80, ela não é digitalizada. Então, até você sentir que o governo está emitindo grana a mais, nossa, leva um tempo. Aqui, nesse caso, não. Você já está emitindo moeda para financiar balanços e você já tem um efeito inflacionário no dia seguinte, às vezes no mesmo dia. Enfim, o plano cruzado 2 ele tinha por diferença também um congelamento de salários. Aqui a gente já não vai mais congelar só preços, aqui a gente vai congelar os salários também. Só que tem a criação de um chamado gatilho salarial. O que é esse gatilho salarial? Bom, os salários estão congelados, a não ser que a inflação bata mais de 20%. A inflação batendo mais de 20%, correção automática. Então, você teve, em 4 meses, você segurou-se bem a inflação, mas com a demanda aumentando, porque assim, uma hora a inflação acumula, uma vez a inflação acumulando, você vai ter a correção. Os preços explodem de novo. E foi visto como uma medida eleitoreira, por quê? O Brasil estava em plena eleições de 86 e o PMDB foi, assim, o grande vitorioso dessas eleições. Eles ganharam, se eu não me engano, 24 de 27 estados, uma porrada de prefeitura, tudo que tinha direito. E as pessoas se sentiram traídas. E aí você tem o Plano Bresser, aqui
6 de 87, que ele também propunha um congelamento de preços. E é isso que a gente vai chegar no final. Qual é a semelhança entre todos eles? Congelamento de preços, certo? Só que esse congelamento do Bresser, ele era um pouco diferente. Ele era um congelamento em fases. Você tinha uma primeira fase que congelava-se tudo por 90 dias, uma segunda fase que você ia criar um, um indexador de preços, uma unidade de referência de preços, que era chamado URP, esse indexador ele ia ser negociado, ou seja, os preços eles poderiam aumentar depois disso, mas era um aumento negociado, para depois se descongelar. Mas qual foi o problema disso? Foi que nem o governo respeitou o congelamento de preços que ele impôs. Aonde que ele não congelou? Por exemplo, no preço da tarifa de energia elétrica, que é controlado completamente pelo governo, o valor da tarifa de energia elétrica. E ele não respeitou esse congelamento de preços. Então, o plano fracassa também. E depois cria-se o Plano Verão, certo? O ministro Maílson Ferreira da Nóbrega. Ele que troca a moeda de cruzado para novo cruzado. Ixi, eu fico cruzeiro para cruzado. Sei lá. Mudou tantas vezes, gente. Não, isso aí eu não vou saber dizer mesmo. Bom, ele congela de novo os preços, aumenta os juros e extingue o indexador lá que o Brasil tinha criado. E também não dá certo porque ocorre de novo o descontrole fiscal e a emissão monetária para fazer frente ao descontrole fiscal. Uma coisa importante no governo Sarney foi a Assembleia Nacional Constituinte, certo? É preciso primeiro entrar nos precedentes dessa Assembleia. Uma parte dos grupos políticos era favorável à tese de que deveriam ser feitas uma eleição extraordinária para escolher os membros que seriam os congressistas constituintes, ou seja, pessoas que seriam eleitas somente para elaborar a Constituição. Só que a tese que venceu foi a tese do Congresso Constituinte. Qual seria a tese do Congresso Constituinte? Os deputados e os senadores eleitos lá em novembro de 86, que foi quando tiveram as eleições, acumulariam as funções de congressistas e constituintes. E foi a tese vencedora, certo? Aí, assim, então, nesse caso, dito isso, a Assembleia Constituinte foi composta por 559 congressistas, basicamente a soma da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O presidente que assume posse é Ulisses Guimarães, do PMDB de São Paulo. E essa aqui é a divisão da Assembleia por partidos. Aqui tem PMDB, PFL, PDS, por aí vai. Bom, a Constituição ela se desenvolve a partir de um projeto zero. Como seria esse projeto zero? Qualquer do povo poderia apresentar uma proposta para a Assembleia e essa proposta ela seria sistematizada. Como seria essa sistematização? Ela seria juntada com outras parecidas, teria visto também como posso dizer, a viabilidade, a validade daquela proposta, certo? E uma vez tendo a validade, juntando todas as propostas, que seria esse processo de sistematização, sairia esse texto final. A forma como essa sistematização foi concebida, ela foi alterada no decorrer da Assembleia e foi objeto de polêmica e disputa política, certo? Algumas questões que geraram bastante polêmica: sistema de governo, mandato presidencial e reforma agrária. Muito da reforma agrária. O MDB ele sofre um desgaste imenso nisso, porque a verdade é que o MDB ele acabou se tornando um partido muito diverso, porque a partir do momento que entra a dissidência da Arena, o grupo político de José Sarney, o grupo político de Ulisses Guimarães, esses grupos políticos se conflitavam o tempo todo, e o MDB ficou com um desgaste imenso. Mas principais mudanças da Constituição, que não haviam nas outras, certo? Abono de indenização de 40% do FGTS na demissão e seguro-desemprego, abono de férias, 13º salário para aposentados, jornada semanal de 44 horas, quando era 48, licença maternidade de 120 dias, paternidade de 5 dias, direito à greve, liberdade sindical, fim da censura dos meios de comunicação, liberdade de expressão, direito das crianças e dos adolescentes, eleições diretas e universais em 2 turnos. Por que é importante esse aqui dos 2 turnos? Porque nas eleições de 86 nem teve 2 turnos, certo?
Os dois turnos eram muito do período da democracia populista, o período que vai de 45 a 64, que por muitas vezes, não só em um presidente, foi questionado a validade do pleito eleitoral, porque o presidente não teve a maior parte dos votos, certo? Nenhum deles, à exceção do Vargas, nenhum deles teve mais de 50% dos votos. Por isso instituiu-se um segundo turno. Direito ao voto para os analfabetos, voto facultativo aos jovens de 16 a 18 anos, prática de racismo passou a ser crime inafiançável, proibição da tortura, igualdade de gêneros, fomento do trabalho feminino, criação do SUS, demarcação de terras indígenas e quilombolas. Agora a gente vai falar um pouco da eleição presidencial de 89, que foram as primeiras eleições de 1960, que os cidadãos aptos, todos os brasileiros aptos a votar, poderiam votar para presidente da República. Isso 7 anos depois das diretas, certo? Tinham poucos partidos, então eles estavam extremamente pulverizados. Até hoje, de longe, é a eleição que mais houveram candidatos à presidência da República, tem 22, os nomes eles estão aqui. E foi a eleição que teve a maior parte da influência, a maior influência da grande imprensa de todas. Por que isso? Eram as primeiras eleições que estavam acontecendo no Brasil em muito tempo. Eu acho que não é que não existia a ideia de democracia direito na cabeça de ninguém. E tem que entender também que era uma época que o acesso aos meios de comunicação ele era muito restrito. Um jornal, ele sempre foi muito caro, até hoje um jornal impresso ainda é muito caro. Não, era uma época que você não existia internet, não existia redes sociais, não existia nenhuma outra forma de comunicação senão uma TV e um rádio. E a maior parte das pessoas assistiam televisão. E a maior parte dos lugares só pegava um canal. E isso é importante dizer. Então, foi de longe as eleições que houveram maior influência da grande imprensa em toda democracia, acho que em toda eleição. Nunca veio um veículo de imprensa, no caso, teve tanta influência num processo eleitoral. E isso é debate de um monte de disputa, de um monte de coisas, pode até... Mas aconteceram coisas nessas eleições. Bom, então esse aqui foi o resultado do primeiro turno. Fernando Collor, 32%, Luiz Inácio, 17%, era 16,5% que o Excel aqui arredondou. Leonel Brizola, 16%, Mário Covas, 11%, Paulo Maluf, 9% e outros 15%. No segundo turno, foi este aqui o resultado. Fernando Collor, 53,03%, Luiz Inácio, 46,97%. Agora a gente vai falar de plano Collor e da renúncia do Collor, ou seu impeachment do Collor, enfim, porque isso que é importante. Apesar de formalmente não ser uma correlação de ação e reação, e a gente vai explicar o porquê, na prática, e até no senso comum, é uma prática de ação e reação. Qual seria a ação e qual seria a reação? A ação foi o confisco, porque não é nem o plano Collor, que é o debate da polêmica toda, foi o confisco. E a reação foi o impeachment. Só que uma boa parte dos grupos políticos nem considera o confisco tão ruim assim. Muitos, a gente vai ver depois que até o Fernando Henrique apoiou o confisco. E a reação, ela na verdade tem uma outra causa, que é o escândalo do PC Farias. Nada a ver com o confisco. Mas a gente vai lá.